Bom dia! Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com a doutora Ana Maria Costa, iremos falar sobre um panorama geral da Lei de Estrangeiros. O Parlamento aprovou a nova Lei de Estrangeiros em 30 de setembro, mas o Tribunal Constitucional declarou 5 normas da lei como inconstitucionais, especialmente relativas ao agrupamento familiar e às limitações dos recursos administrativos. Bom, o processo foi andando e hoje, doutora, já vou começar assim. Primeiro, seja muito bem-vinda, né? Obrigada, Alexandra. Muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui com vocês, debatendo esses assuntos que tocam muito na comunidade de imigrantes, né? A gente sempre fala aqui sobre essas alterações. Graças a Deus sempre temos pauta, né? Toda vez O que não falta é assunto, né? Toda vez que eu venho aqui, a gente tem uma pauta interessante para debater. Hoje nós vamos falar sobre essas alterações realmente que vão trazer mudanças significativas na nossa vida aqui. Exatamente. Então, para a gente contextualizar essas mudanças recentes e principalmente destacar, né, o que está em debate agora, eu já começo por pedir, doutora Ana, pode explicar rapidamente o que é essa nova lei de estrangeiros que acaba de ser aprovada, né, no parlamento e por que ela está no centro do debate político atual? Pois é, Alexandra, a nova lei de estrangeiros vai trazer mudanças significativas na vida de nós imigrantes aqui em Portugal. Essa lei de estrangeiros já está a ser debatida há algum tempo. Foi um assunto foi muito trazido à tona, principalmente depois da última eleição, né? O primeiro-ministro, o Luiz Montenegro, ele foi reeleito na última eleição, não lembro exatamente qual foi maio, junho, não me recordo bem. E foi uma das principais pautas que foram trazidas à tona ali pela nova composição do governo. Então, a pauta maior, a bandeira maior é sempre no sentido de trazer uma migração mais regulada e que as portas não estejam tão abertas. Essas são as expressões muito utilizadas, né? Tanto pelos representantes da AIMA quanto dos representantes do governo. Então, a intenção dessa nova lei é exatamente trazer uma restrição maior. Na verdade, ela é só um reflexo de uma conduta que já vem sendo adotada nos últimos 2 anos, né? Desde a mudança do CEF para a AIMA, nós temos percebido uma sequência de restrições, por exemplo, o fim da manifestação de interesse e uma sequência de restrições que acabaram culminando na nova lei de estrangeiros, que nós vamos falar sobre ela aqui agora. Então, mudanças significativas para reagrupamento familiar, autorização de residência e também para os vistos. Tá, essas então seriam as principais alterações propostas dessa lei. Essas vão ser as principais alterações propostas. Tá, diante dessa... Foi para o Tribunal Constitucional, voltou. E diante disso tudo, atualmente, agora, que é isso, né? Semana que vem pode mudar, mas vamos ver agora, né? Para o programa de hoje. Qual que é o status jurídico atual dessa nova lei? Alexandra, acabei de ver aqui uma notícia de que a lei foi assinada, a nova lei foi assinada pelo presidente Marcelo e deve começar a vigorar a partir do dia de quinta-feira, né? Do dia 17 de outubro. Quinta-feira passada. Exatamente. Então, com a nova lei, a discussão maior, a maior dúvida era se o presidente Marcelo iria remeter essa nova lei novamente para o Tribunal Constitucional, como você bem pontuou. A última alteração que foi aprovada pelo Parlamento, o presidente Marcelo entendeu que havia ali algumas inconstitucionalidades, principalmente no tocante ao reagrupamento familiar, que feria ali princípios constitucionais da unificação familiar, né? Reunificação familiar. Foi para o Tribunal Constitucional concordou com o presidente Marcelo e a lei foi novamente para votação. Essa nova lei, esse novo texto foi aprovado novamente pelo Parlamento e agora foi recentemente, né, para a mesa do presidente Marcelo para assinatura. Ficou-se ali na dúvida se essa nova lei iria novamente para o Tribunal Constitucional ou se já iria ser publicado. E a partir do dia 17 de outubro, a partir do dia 17 de outubro, então, já começa a valer as novas diretrizes.
não foi tão imediato quanto o fim da manifestação de interesse, mas foi quase, né? Foi quase, pois é. Foi bem, de qualquer forma, bem rápido, né? Bem rápido, todo o processo que fala sobre, que toca na vida do imigrante, a gente percebe que tem uma certa urgência na análise e na aprovação, né? Uhum. É para conter realmente o fluxo, né? Para conter o fluxo migratório. Exato. Então, temos percebido que realmente esses processos, essas alterações legislativas, elas têm corrido num ritmo muito mais rápido. Uhum. Bom, e diante disso tudo, como ficam os imigrantes que já vivem legalmente aqui em Portugal? Essa legislação retroage para processos em curso ou vale apenas para pedidos futuros? Na verdade, já foi definido isso? Porque isso era uma coisa que estava em questão. Então, a dúvida maior é se haveria um regime transitório. Exatamente. Né? Um regime transitório, por exemplo, para pessoas que já estão aqui, mas que por algum motivo não conseguiram solicitar o reagrupamento familiar. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a lei vai ser aplicável no seu caso, desde que você esteja aqui regular, à medida do momento que você vai solicitar uma nova autorização de residência, digamos assim. Vou explicar para que fique mais fácil. Vamos supor, a nova lei de estrangeiros, ela exige que, se você vai fazer um reagrupamento familiar, durante o período do reagrupamento familiar, você não sendo cidadão de países de língua portuguesa, que você tenha um conhecimento da língua portuguesa e que esse conhecimento ele vai avançando à medida do tempo. Quando você for fazer a renovação, você precisa já ter um certo conhecimento do português, ok? Então, suponhamos, um exemplo, a família está aqui, não é de país de língua portuguesa, fala espanhol ou outra língua que seja. Já tem o título de residência pelo reagrupamento familiar. Esse título de residência foi emitido na antiga lei. Porém, daqui a algum tempo, essa família vai precisar renovar. Exato. E quando da renovação, um dos documentos necessários... Aí já se aplica as novas já se aplica a nova lei. Ah, perfeito. Então, quando a renovação já vai ser necessário comprovar conhecimento da língua portuguesa, né? E sucessivamente, até que você complete o tempo necessário para a nacionalidade portuguesa. Entendi. Porque na verdade o que eles estão. A intenção aí, na verdade, para ser cidadão português, tem que, no mínimo, conhecer Portugal. Exato. Faz todo sentido. Pois é, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quando a gente entrar na lei de nacionalidade, mas sim, um dos principais requisitos é que você conheça a língua portuguesa e que você conheça os princípios constitucionais portugueses. Perfeito. De imediato, doutora Ana, quais que seriam os principais impactos na comunidade brasileira? Alexandra, o que eu consigo perceber é que principalmente as famílias vão ter um impacto maior, né? Vão sofrer mais por causa do reagrupamento. Dessas alterações, exatamente. E para quem está fora de Portugal e pretende vir para Portugal, o maior impacto é quem pretende solicitar um visto de procura de trabalho. Né? Temos ali algumas alterações no visto de procura de trabalho, que ele agora passa a ser para profissionais altamente qualificados. No entanto, essa lei ela não fala sobre o que é esse profissional altamente qualificado. Ainda não está definido isso. Não há uma regulamentação ainda, né? Isso deve acontecer em breve, assim esperamos. Mas, se nós partirmos do princípio do que a União Europeia entende como profissional altamente qualificado, caso vocês tenham interesse, caso vocês tenham curiosidade, a Lei de Estrangeiros ela tem ali um anexo que o artigo 90, não me recordo agora exatamente, mas o artigo 90 da Lei de Estrangeiros, ele fala sobre a legalização de profissionais altamente qualificados já em território nacional, com dispensa do visto. Sim, sim. E essa lei, ela tem um anexo e traz uma lista de profissões que se enquadram como profissionais altamente qualificados. Daquela lei ali, se a gente usar aquela lei ali como exemplo, né, como fundamento para essa alteração do visto de procura de trabalho, a gente vai ter pouquíssimas profissões que se encaixam. Que a lista, de fato, é extensa, mas não são muitas opções. Mas é altamente qualificado mesmo. Exato. São profissionais... E nem sempre o que o Portugal está precisando é exatamente isso. Exato. São profissionais que a gente não consegue perceber com tanta... Né? Não tem tanta necessidade. Exatamente. Historiadores, oceanógrafos, atores. São profissões, assim, realmente muito restritas, né? A grande massa que realmente é necessária aqui, a mão de obra realmente necessária aqui, caminhonistas,
profissionais da área de venda, serviços, da parte da indústria. Esses profissionais não estão enquadrados como profissionais altamente qualificados. Então, muito provavelmente, se você quer vir para Portugal, antigamente, com visto de procura de trabalho, você poderia vir e aqui procurar emprego. Agora você vai ter que fazer o processo contrário. Se você quer vir para Portugal, é procurar emprego do seu país. Achar a vaga primeiro. Exato, achar a vaga primeiro e depois aplicar para o visto do D1. De certa forma, eu particularmente entendo isso como uma proteção ao próprio imigrante, porque também chegar aqui com visto de trabalho e não conseguir trabalhar é o que a gente lida lá na associação diariamente. Traz uma situação, né, de colocar essa pessoa numa situação vulnerável absurda, porque não, a partir do momento que ela veio para cá para trabalhar e não consegue o trabalho, também Alexandra, eu vou só discordar de você nesse ponto, no sentido de que muitas pessoas também, é uma realidade que a gente lida na associação, uma realidade que eu lido também na minha profissão, muitas dessas pessoas não conseguem trabalho exatamente pela falha na resposta do Estado. Na questão, pede o NIS pede o contrato de trabalho, a empresa pede, tem esse lado também. Muitas pessoas com essa dificuldade, porque não conseguem emitir o NIS, porque a empresa desconhece que pode solicitar o NIS, a empresa desconhece que pode contratar aquela pessoa mesmo sem o NIS. É uma desinformação muito grande. Uma desinformação muito grande. As pessoas, por exemplo, as empresas, na verdade, sequer sabiam, conheciam do visto de procura de trabalho quando ele foi lançado. A gente precisou mesmo bater muito na tecla. Várias vezes eu liguei para as empresas que queriam contratar os meus clientes, mas que tinham algum receio para explicar do visto de procura de trabalho, que eles não tinham conhecimento. Mas aí eu reforço, eu volto a falar exatamente o que eu falei. Eu continuo vendo como proteção para o imigrante. Por quê? Porque se ele já vem para cá com essa vaga determinada, com o seu NIS já em mãos, já tudo encaminhado para isso, ele não vai passar pelas situações que ele está passando aqui. Porque o que a gente está vendo é muita gente sofrendo. A verdade é essa, né? Muito triste também a gente lidar com isso. Porque se a pessoa vem para cá para trabalhar, o mínimo que ela precisa do trabalho. Sim, claro. Né? Então é muito complicado. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide. E agora vamos ficar com o nosso intervalo musical. Voltamos logo a seguir. Não saia daí. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio a advogada a doutora Ana Maria Costa para falarmos sobre a Lei de Estrangeiros. Bom, doutora, nesse bloco agora vamos tentar detalhar um pouco mais a lei, falar um pouco da prática, o que pode mudar no funcionamento do sistema. Então, na prática, como fica o reagrupamento familiar sobre essa nova lei? Quem pode requerê-lo e em que condições ele será admitido? Por exemplo, exigir os 2 anos de residência, naquela conversa que já tinha, apresentação de visto consular, como é que ficou então definido isso? Quanto ao reagrupamento familiar, a principal mudança é no sentido de exigir que o titular da autorização de residência tenha essa autorização de residência válida por pelo menos 2 anos antes de solicitar o reagrupamento familiar, né, da sua família. Isso é a regra geral. Porém, há algumas exceções. Para o caso do estrangeiro que já está aqui e ele queira reagrupar sua esposa ou seu esposo, a regra é a seguinte: se você, quando entrou de forma legal em Portugal, entrada legal em Portugal quer dizer carimbo no passaporte, ou que você tenha feito o seu registro lá na polícia, tá? Se você tem entrada legal, e quando você entrou aqui, se você já era casada há 1 ano antes da sua entrada legal, então só vai ser necessário esperar mais 1 ano de título válido para que você possa pedir o reagrupamento familiar. Agora, se você é casado e tem filhos menores ou incapazes, esse tempo já não é necessário. Você pode solicitar de imediato a qualquer tempo. Então, quer dizer que quem entrou como turista na época,
consegue, encaixa nessa entrada legal? É uma entrada legal. É uma entrada legal, desde que você tenha entrado diretamente em Portugal e tenha carimbo ali no passaporte. Se você entrou por outro país do espaço Schengen, que você tenha fez a feito comunicação. a comunicação à polícia. Perfeito. Aí Agora, muitas pessoas que entram de forma irregular, né? De forma ilegal, aí realmente não vai conseguir fazer o reagrupamento familiar segundo essas rodas, essas exceções. Aí tem que aguardar esperar a os regra 2 geral, anos. os 2 anos. Esses 2 anos é a partir do momento que faz o pedido? Não, a partir da emissão do título. A partir da emissão do título. Exato. Pronto, então quem está aqui há mais tempo e por um acaso só agora quer trazer a família, esse tempo já passou. Já passou, muito provavelmente já passou. Mas aquele negócio, também se a pessoa está aqui há mais tempo e com o título e com tudo direitinho, provavelmente já está integrado. Também, Né? Pois é. Bom, e quais as alterações aqui para obtenção ou renovação de autorização de residência? Por exemplo, prazos, requisitos de exigência de visto prévio, cidadãos da CPLP. Como é que ficou isso aí? Muitas Muita coisa. Muitas mudanças. No dia 14 de outubro, na verdade, é 15 de outubro, né, a gente já soube que os decretos que estendiam a validade dos títulos de residência e dos vistos foi abaixo, né, caiu por terra. Um histórico já de 5 anos sendo renovados sucessivamente, não vai mais ser renovado, ou seja, se você tem título válido, ótimo, se não tiver, tem que renovar. Tem que ir lá na AIMA e resolver seu problema. Pois é, exatamente. Então, ficou da seguinte forma: se você tem título de residência vencido até 30 de junho de 2025, você precisa fazer o pedido da renovação no site da AIMA. Lá no site da AIMA é o services.aima.gov.pt. Lá no site da AIMA tem algumas opções. A primeira opção é para renovações dos títulos de residência. O título de residência que eu falo é aquele do cartão. Tá? Porque muita gente me procura com a CPLP querendo fazer a renovação. Com aquela folhinha. Não, são processos diferentes. Vou explicar aqui. Se você tem título vencido até 30 de junho de 2025, cartão, você já tem a sua carteirinha. Tem essa carteira. Aí você vai fazer o pedido lá no site da AIMA, services.aima.gov.pt. Lá no site tem uma opção: títulos vencidos até 30 de junho de 2025. Lá também tem a opção para os títulos vencidos a partir do dia 1º de julho de 2025. Por que essa diferenciação? Os títulos vencidos até 30 de junho de 2025, eles são renovados por meio de entrevista presencial na estrutura de missão da AIMA, né? Essas estruturas de missão que estão funcionando desde o ano passado. Então, o estrangeiro, ele vai na AIMA presencialmente levar a documentação, tirar a foto, colher biometria, tudo de novo. Ou seja, é atualização de dados mesmo. Exato. Para os que venceram a partir do dia 1º de julho, o processo é diferente. Você faz todo o processo online, envia toda a documentação online. A plataforma tem apresentado alguns problemas, mas, enfim, tudo é questão de se resolver presencialmente na AIMA, correr atrás de diligenciar, né? Mas a plataforma está funcionando, está correndo bem na maior parte das vezes, é só anexar toda a documentação e o título de residência, depois da análise, vai chegar no seu endereço, ok? Para quem tem CPLP, como é que faz? É um processo também diferente. No services.aima.gov.pt também tem a opção de renovação da CPLP. Lá na renovação da CPLP, você também vai fazer a entrevista lá na AIMA, na estrutura de missão, levar toda a sua documentação para que você consiga renovar sua CPLP. Então, vai trocar a CPLP pela autorização de residência, cartãozinho, igual todo mundo, para você bater perna aí pelo mundo, aí pelo espaço Schengen e passear bastante. Se você não tem, não vá, gente. Fica a dica. Pronto. A nova lei propõe também limitações ao tipo de visto para procura de trabalho, reservando para trabalho qualificado. A gente já falou um pouquinho disso no primeiro bloco. O que isso significa para os imigrantes com qualificações médias ou que atuam em outras áreas? Pois é, Alexandra. É isso que ainda não está definido, né? Isso não está definido. É difícil a gente trazer aqui uma informação mais concreta, porque como a lei não traz... Não tem essa lista dessas consideradas... Olha, nós estamos sendo assim, muito otimistas de que o governo vai falar, olha, realmente, vamos fazer aqui uma lista de profissionais altamente qualificados que o mercado esteja precisando. Olha, eu ouvi alguém lá do parlamento justamente falando sobre isso. Então, eu acredito que
pensamento esteja nessa linha mesmo. Eu espero, estou sendo otimista. Porque se eu for me basear na realidade da coisa, se a gente for pela lei... Se for só aquela lista que já existe, ninguém não serve para ninguém. Não serve para ninguém, ninguém vai vir, porque realmente aquela lista ali é muito restrita. Exatamente. Ô, doutora Ana, e sobre os processos em andamento antes da lei? Há garantias de proteção ao direito adquirido ou exceções que permitam que eles sigam pelas regras antigas? Olha, se você já iniciou o processo, ele vai se aplicar à lei antiga. Tá? Já fiz o meu processo da autorização de residência, já fui lá na AIPA, vai então, ser isso já está confirmado. Vai ser aplicada a lei antiga. Você protocolou o seu pedido quando da lei antiga. Então, não tem muito o que fazer. Tá? Agora, para as pessoas que vão iniciar o processo agora, estou aqui há 10 anos. Não importa. Você pode estar aqui há 20, 30, 40, 50 anos. Se você inicia o processo hoje não, né? Hoje sim. Hoje se aplica a nova lei, que é a nova lei de estrangeiros, nos ditames, nos princípios e diretrizes que ela estabelece. Tá, então, teoricamente, é aquilo. Vocês têm uma no direito, que vocês falam como é que é? O direito não socorre aos que dormem. Exatamente, ou seja, quem correu atrás em tempo está tranquilo. Pois é. Está assegurado. Pelo menos o processo vai ser analisado. Pois é, exatamente. Quem esperou, aí perdeu a chance. A alternativa agora realmente é retornar ao país. É retornar ao país e aplicar para um visto. Ou se já está aqui, vai retornar para o país, já procura inclusive um emprego aqui, já vai fazer os contatos para que consiga uma promessa de contrato de trabalho e aplique para um visto D1. Retorne ao país e faça o pedido. Mesmo porque se receber aquela cartinha que eles falam, a chance de conseguir uma liberação para o visto diminui bastante. Diminui bastante, exatamente. Porque, na verdade, mostrou uma irregularidade aí. Exatamente. Pronto. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e você pode contactar-me também através das minhas mídias sociais. Instagram, Facebook, X, só procurar @Alexandra Gomide. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Lá também muitas informações e atualizações para vocês acompanharem. Vamos agora ao nosso intervalo musical e agora, de primeira mão, vamos ficar com o nosso querido amigo e grande músico aqui de Braga, Sivas, da LP7. Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. No programa de hoje recebemos aqui a doutora Ana Maria Costa, advogada, para falarmos sobre a lei de estrangeiros. Primeiro e segundo bloco temos uma visão panorâmica e falamos um pouquinho, um bocadinho do que vem, das tendências, do que pode acontecer aí dentro dessa lei. Mas, doutora, agora no terceiro bloco, eu queria falar também um pouquinho da lei de nacionalidade, das tendências e das propostas de endurecimento também nesse âmbito. Agora que a lei de nacionalidade também está sendo discutida e muito discutida, o que propõe o governo em termos de tempo de residência para adquirir a nacionalidade portuguesa? A mudança na lei de estrangeiros também trouxe um impacto na lei de nacionalidade. Na verdade, embora sejam leis diferentes, uma impacta na outra. Um impacta na outra. E também tenhamos em mente que essas mudanças na lei de estrangeiros e também na lei de nacionalidade também é um reflexo do momento que nós estamos vivendo atualmente. Exato. Tanto que na lei de nacionalidade, a principal mudança é exatamente no tocante nos artigos, que trazem um impacto na vida dos estrangeiros. Principalmente na questão do tempo de residência para solicitar a nacionalidade por tempo. Então, passa a contar de 5. 5 era a regra geral. E a proposta atual é que altere de 5 para 7
para cidadãos de países de língua portuguesa ou de 5 para 10 para os demais países, certo? Um impacto maior também para quem vai solicitar a nacionalidade por tempo de residência, também precisa comprovar conhecimento da Constituição Portuguesa, dos costumes portugueses e também conhecimento da língua portuguesa. Tudo isso vai ser necessário. Na verdade, a nacionalidade por tempo de residência já exige a comprovação de um conhecimento básico da língua portuguesa. Isso se mantém. Porém, acrescido a necessidade também de conhecer os princípios constitucionais portugueses, né? Essa é a principal alteração no tocante à vida de nós imigrantes aqui que vamos solicitar a nacionalidade portuguesa. Agora eu fico pensando, na verdade, eu entendo esse conhecimento para liberar a nacionalidade, acho que faz todo sentido, mas será que vai ter um roteiro, ou alguma coisa? Porque, na verdade, também é muito amplo, né? Pois é, não sei como é que isso vai ser, Alexandra. Porque aí fica, a avaliação, na verdade, ela fica muito subjetiva. Pois é, não sei como é que isso vai ocorrer. Porque a gente sabe que dependendo do tipo de questionamento, nem o próprio português consegue responder. Né? Não é verdade? Pois é, eu imagino que deve ser tipo um edital. Tipo pois é, isso que eu estou imaginando. Você tem que se preparar. Sim, já deve ter alguns tópicos pré-estabelecidos para que você, né, conheça, estude e que você faça a prova depois. Mas isso é uma realidade já em outros países. Sim, tá? sim. Na Espanha, por exemplo, quando você vai solicitar a cidadania espanhola, você também tem que ter, em alguns casos, né, um mínimo de conhecimento do espanhol e também um mínimo de conhecimento do país. Eu confesso a você que eu também não achei, nesse aspecto, não achei nada eu particularmente acho certíssimo, porque também não entra na minha cabeça você ser cidadão de um país que você desconhece. Exato, também tem. Então, assim, para mim, por exemplo, eu fico nesse ponto eu entendo até as dores dos portugueses. Porque eu não gostaria de ver ninguém tendo a nacionalidade brasileira sem conhecer o Brasil ou sem gostar do Brasil. Sim. Né? É o mínimo. Ser cidadão é uma coisa muito forte. Muito forte. Né? E se você não quer viver esse ser cidadão português, continua com a residência, o título de residência, você vai continuar levando a sua vida, né? Vai continuar, tudo, não precisa buscar a cidadania. Agora, para buscar a cidadania, eu acho que sim, tem que ser cidadão português. Pois é, agora um aspecto importante, a gente fazendo aqui só um momento da polêmica, né? Só para trazer questionamentos para que a gente, né, entenda melhor, né, da nossa realidade. Essas mudanças, principalmente no tocante ao conhecimento da língua portuguesa e também dos princípios constitucionais, ela vai valer para as nacionalidades atribuídas, nacionalidade por tempo, essas nacionalidades que têm validade, né, que têm eficácia a partir do momento da atribuição. Para aquelas nacionalidades originárias, filhos e netos de portugueses, esse ditame não é necessário. E aí, a gente vai no sentido de que tem muitas pessoas que têm nacionalidade por serem filhos ou netos de portugueses e nunca nem passou aqui no aeroporto. Mas deixa eu te falar, filho a gente não escolhe. Quando você tem filho também, filho você não escolhe, nasceu, pronto, isso é verdade. Entendeu? Agora, escolher ser filho, eu quero ser seu filho. O mínimo que eu tenho que conhecer é minha mãe. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, eu diferencio. Pra mim é muito claro. Se eu sou neto, é direito adquirido. Filho não se escolhe. Nasceu. Sim. Pronto, acabou. Agora, eu estou fazendo a opção de ser cidadão português. O mínimo que eu tenho que ter responder são essas exigências. Bom, então, assim, pra mim é muito claro. Gostei. Eu confesso que na minha cabeça eu ainda acho, fico ainda com esse questionamento, mas o seu ponto realmente é muito bom. Começa a pensar por esse lado. Infelizmente, tem muita mãe aí que tem filhos que não gostaria de ter. Mas fazer o quê? Né? Mas tem. Fui eu que pari. Esse que é o bom do debate, tá vendo? A troca das experiências e a gente muda também a visão, a forma de ver as coisas. Né? Exatamente. Pronto. E para cidadãos da CPLP, os países de língua portuguesa, há tratamento diferenciado nessa proposta para a nacionalidade? Além do prazo, né? Porque o prazo já vai ter. Então, realmente, eu acho que, honestamente,
que quando houver o debate da lei de nacionalidades, porque houve o primeiro debate, mas ainda vai ter um segundo debate, e depois é que a gente vai ver se vai ser aprovado pelo parlamento ou não. Eu imagino que essa diferenciação de tempo vai ser alvo ali de alguma discussão. E o meu medo é que coloque o mesmo tempo para todo mundo, que não vai ser 7, vai ser 10. Com certeza. Com certeza. Esse é o meu maior medo. Porque eu imagino que deve haver ali algum debate falando sobre a inconstitucionalidade de ser tão benéfico para uns e né, tão rigoroso para outros. Porém, também já é uma realidade em outros países, né? A lei de cidadania espanhola, eu não conheço muito a fundo, eu sei pouquíssima coisa, mas eu sei que lá tem uma diferenciação de tempo para aqueles requerentes que são de países da América do Sul, né? Eu acho que a América Latina, a América do Sul, não sei se das colônias, seria a América como um todo. Eu sei que tem uma certa diferenciação de tempo para eles. E aqui também seria mais ou menos a mesma coisa, né? Eu consigo perceber ali que não acho que seja, não vejo a inconstitucionalidade, mas eu imagino que deve haver algum debate nesse sentido. E como eu falei, eu volto a falar, eu também enxergo isso com mais naturalidade. Sim. Por quê? Os países CPLP naturalmente têm uma identidade, uma identificação maior com Portugal. Sim. Então, se para passar a nacionalidade, Portugal está querendo que essa pessoa conheça o país, né? Reconheça o país, é óbvio que o pessoal da CPLP tem essa identificação maior. Então faz a diferença. Exato, a integração é muito mais tranquila. Exatamente. É diferente de uma pessoa que vem de um país que sequer fala português. Não acho que seja exclusão, que acha. Não vejo desse lado. Nesse aspecto eu concordo plenamente contigo. Porque é óbvio, a gente vê nitidamente. Você percebe que a comunidade dos países de língua portuguesa acabam se integrando. As nossas raízes são Portugal, são portuguesas. Então, assim, é óbvio que a gente carrega muito de Portugal na nossa essência. Não tem como. Concordo contigo. Né? Então, faz todo sentido. Mas, enfim. A proposta inclui mecanismos para retirada de nacionalidade ou restrições adicionais para quem comete crimes graves. Teve essa discussão antes, isso foi para frente? Teve essa discussão, com certeza vai ser debatido novamente. Novamente, as nacionalidades por atribuição, né, nomeadamente a nacionalidade por tempo de residência. A partir do momento que você seja cidadão português, você comete algum crime que seja punível com uma pena maior que 2 anos, você pode perder essa nacionalidade, tá? Não é uma perda automática, mas ela pode acontecer. E aí há uma discussão também sobre a inconstitucionalidade desta previsão legal, porque essa previsão é somente para as nacionalidades atribuídas, não para todas as outras. Então, eu volto naquela minha premissa anterior. Sim. Filho, você não tem o que fazer. Filho, você tolera. Sim. Então tem uma discussão nesse sentido, né? Não sabemos qual vai ser o entendimento do Tribunal Constitucional. Imagino eu que também a lei de nacionalidade também deve ir para o Tribunal Constitucional aguardar, né? Cenas dos próximos capítulos. Passar pelo mesmo processo. E como é que ficam os pedidos de nacionalidade já em curso quando a nova lei entrar em vigor? Serão afetados ou congelados? Também vai ter essa transição aí? Como é que vai ser isso? Isso é importantíssimo falar, com certeza. Porque eu tenho recebido imensas mensagens de pessoas perguntando, olha, já tenho meu processo correndo, qual a lei que aplica? Se você, no dia que você protocolou o seu pedido, pagou ele, a lei de nacionalidade em vigor era antiga, ou seja, que previa 5 anos de residência, é ela que vai valer até o fim do processo. Não existe um processo correr metade da metade para o fim sem outra lei, não. Vai correr todo o processo conforme o que está previsto na lei. Isso aí já foi definido, não vai ter essa retroatividade, né? Dois queriam aquela data, né? Olha, isso é muito importante. Uma aberração jurídica que eles queriam fazer, a verdade é essa. Eles falaram que a lei iria retroagir para 19 de junho. Exatamente. Sem pé nem cabeça, sem nenhum tipo de fundamento esse argumento deles, não tem nem previsão constitucional. A gente vê ali totalmente uma fala só para causar um terror nas pessoas. Mas essa semana, nos últimos dias, eles já voltaram atrás e disseram que não, que a lei não vai retroagir. Vai ser aplicada a partir do momento. Quem entrou com o seu processo pode ficar tranquilo que o processo vai... Tá lento. Tá lento. Mas vai caminhar. Imagino eu
que nesses próximos 2 anos, né, porque vai ter ali um lapso de tempo do pessoal que estava na beira de completar os 5 anos e porventura não completou, e vai ter que esperar mais 2. Então, a gente deve ter um processo, uma conservatória menos assoberbada, pelo menos nos próximos 2 anos. Aí pode agilizar um pouco mais esses processos anteriores. Minha esperança. A gente espera, assim a gente espera, né? Olha, outro ponto importante que a gente precisa falar aqui é para os filhos de estrangeiros que nascem aqui em Portugal, ok? A lei atual, ela fala o seguinte: se você nasce em Portugal hoje, seu pai e sua mãe têm autorização de residência a qualquer tempo, a criança que nasce aqui já nasce como português originário. Se você não tem autorização de residência, mas aqui reside há pelo menos 1 ano, e esse 1 ano é com contribuição da Segurança Social, você precisa fazer uma comprovação bem robusta, mas desde que comprove 1 ano, então você também, a criança também vai nascer português originário. A nova lei exige que a criança que aqui nasce em Portugal, se filhos de estrangeiros, esse estrangeiro tem que ter pelo menos 3 anos de autorização de residência em Portugal. E essa nacionalidade não é automática. Precisa ser solicitada. Então, também temos uma alteração considerável aí nesse sentido. Mas coerente também, né? Sim. Tá bem coerente. Não vejo nada de absurdo, Sim. Né? Não, eu acho que tá coerente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no Chá e Prosa com Alexandra Gomide, às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir. Não saia daí! Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso aqui no estúdio com a advogada doutora Ana Maria Costa a falarmos sobre a Lei de Estrangeiros e a Lei de Nacionalidade. Bom, doutora, último bloco, acho que agora nós podemos ir para as consequências práticas, críticas e sugestões de imigração. Que impactos práticos, positivos ou negativos, essas novas leis, tanto de estrangeiros quanto de nacionalidade, podem gerar para os imigrantes no seu cotidiano, na saúde, no emprego, nos benefícios sociais, na habitação, na mobilidade internacional? Vamos dar uma geral. Acho que o principal impacto é na organização. Na estrutura, na parte burocrática da imigração aqui em Portugal, né? A gente tem percebido, a gente vive isso há algum tempo, uma completa desorganização. Estamos passando ainda por isso, talvez até num espaço maior de tempo, né? Tem que 2 anos da AIMA, do CEF para a AIMA, porque antes no CEF era bagunçado, mas também a gente tem que ter a noção de que eram poucos imigrantes. Não eram poucos, mas era um número muito menor. Nos últimos 2 anos, menor, não o se número compara. de imigrantes aumentou exponencialmente. Né? Parece que eles adivinharam. Trocaram o CEF para a AIME e desde então aumentou 3 vezes mais. Então, era um número de imigrantes muito menor. O CEF era um sistema que realmente era muito arcaico, mas que até dava conta do jeito dela. E com a AIMA você vê que realmente há utilização de uma maior tecnologia, ainda que apresente muitos problemas, mas tem uma utilização maior de tecnologia. Então, o que eu percebo e eu acho que vai ter de impacto maior, principalmente na organização, né? A organização da casa, né? Colocar a casa organizada. Eu acho, opinião minha, que isso também é um ciclo. Hoje nós estamos passando por esse momento de restrição, mas daqui a algum tempo nós vamos passar por um momento de, novamente, a abertura de portas e a gente espera que aconteceu. Eu comento sempre, gente, quando eu cheguei aqui há 9 anos atrás, era isso. Eu espero que quando essa abertura de portas volte, que seja de uma forma mais estruturada. Né? A gente está pagando hoje. Eu acho, porque aquele negócio, errar uma vez, tudo bem, passou. Sim. Eu acho que cometer o mesmo erro não é possível, né? Pois é, eu acho que, né, se houver realmente um retorno
há uma facilidade maior da imigração em Portugal que seja uma forma mais regulada e controlada, né? E que também não vamos colocar só a culpa, né, nos imigrantes que venham de forma desorganizada, porque a gente sabe que muitas pessoas vêm baseadas nos blogueiros aí da internet, que falam no que é tio, tudo fácil, no primo, no amigo, que vieram aqui há 20 anos com atrás. 10 euros, um passaporte, um sonho, vencer na vida. Então as pessoas se baseiam muito nisso e não tem um mínimo de precaução. Tem essa situação, mas também tem a situação do Estado também, que não responde à demanda das pessoas que estão aqui. Até porque ninguém vem para Portugal querer ficar aqui legal, né? Todo mundo quer ficar legal. E se você... Eu até vi um vídeo esses dias e eu concordo muito. O imigrante aqui, às vezes, sabe mais do que o advogado. Já chega aqui, procura na internet, no Google, não sei o quê, chega lá, doutora, aconteceu isso comigo, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu falo, já sabe mais do que eu. Sabe, a lei de nacionalidade de coisa chata. É isso, a internet trouxe isso, né? Informação, seja ela boa ou ruim, correta ou incorreta, exato, mas ela está disponível. Pois é, então se a pessoa sabe procurar, né? Então a facilidade da internet é muito boa nesse sentido, desde que você saiba procurar. Mas voltando à sua pergunta, eu espero que o impacto maior seja nesse sentido, da organização da casa, né? Mas a gente sabe também que a gente vai passar por momentos também de dificuldade aqui, na questão da economia, segurança social, por exemplo. Já sabemos que esse ano a contribuição da segurança social diminuiu 12% em comparação com o ano anterior. E isso é reflexo da quantidade de imigrantes que já não contribuem aqui, porque voltaram, porque foram para outro país, porque foram expulsos. Isso é um exemplo prático, né? Com o fim do decreto que estendia a renovação dos títulos de residência, por exemplo, as plataformas de Uber, Bolt, enfim, já também diminuíram consideravelmente a quantidade de motoristas, porque muita gente que ainda não conseguiu renovar o título de residência. Exatamente. Então, hoje em dia, coisas práticas, impacto prático. Imediato, né? Imediato. Hoje em dia, se você for pedir um Uber, você vai gastar pelo menos 10 minutos para você chamar um Uber, porque a maior parte das pessoas que dirigem Uber são estrangeiros. Exatamente. E com a carteira vencida, exato. A própria plataforma não aceita, né? A própria plataforma não aceita. Exatamente. Pronto. A gente aqui, ó. Quais os grupos, então, mais vulneráveis às mudanças propostas? Por exemplo, famílias, trabalhadores menos qualificados, crianças nascidas em Portugal. Pois é, você já resumiu, né? Pois Deu a resposta aí. Basicamente famílias que pretendam fazer o reagrupamento familiar, que porventura já tenham solicitado o reagrupamento familiar, vão ter que se aplicar as novas regras, conhecer o português, enfim, né? Fazer um processo de integração maior e mais observado, né? Mais adequado, para que consiga fazer a renovação desse título futuramente. Profissionais que pretendam vir para Portugal e aqui residir também já sabem que vão ter um trabalho maior, né, de procurar emprego aqui antes de vir, enfim, vai ser um processo mais complicado. E também para os demais, né, que pretendem fazer a nacionalidade por tempo de residência, todo mundo, a gente que passa aqui 2, 3, 4 anos, aí quando chega no terceiro ano, fala, gente, vou ficar aqui agora que eu quero minha nacionalidade, eu quero meu passaporte, já passei tanto perrengue. Então as pessoas vão ter que esperar um pouco mais para solicitar a nacionalidade por tempo. Pronto. E quais seriam os riscos jurídicos ou de desigualdade dessas novas regras? Por exemplo, acesso limitado à justiça, perda de direitos ou exclusão social? Exclusão social, a gente sabe que com certeza isso vai acontecer, vai ocorrer, né? O trabalho maior, até a associação, né? Nós que estamos ali na associação, nosso trabalho é muito nesse sentido de evitar que esse tipo de exclusão ocorra. Então, estamos ali para isso, né? Para ajudar na integração dessas pessoas à sociedade, à comunidade portuguesa. Mas também no tocante ao acesso à justiça, temos ali algumas previsões de que hoje em dia, né, para que você consiga acessar a AIMA, você precisa muito de um processo judicial. Muitos casos, uma boa parte você consegue fazer online, de forma administrativa. Mas a maior parte você precisa recorrer à justiça. E em alguns casos, eles querem trocar, inclusive já está previsto na lei de estrangeiros, vai trocar o tipo do rito. Hoje em dia, nós fazemos uma ação de intimação que tem um rito, que é muito mais rápido, né? Ele é um processo de urgência, ele tem um caráter de urgência. E ele vai passar a ser uma ação comum. Essa ação comum, ela tem um ritmo muito mais lento, né? Vai demorar um pouco mais, além de ter custos processuais. Hoje em dia, você entra com processo judicial,
e você só paga você não paga nenhuma taxa. Uhum. Passando a ter um rito comum, a ação passa a ser uma ação comum, aí passa a ter uma taxa de 306 euros. Isso aí Nossa, é uma taxa alta, né? 306. E isso aí já vai diminuir consideravelmente o acesso à justiça das pessoas que precisam de uma resposta da AIMA. Na verdade, vai restringir a quem tem. Pois é. Acaba sendo. Exato. Né? Ô, doutor, em sua opinião, que medidas poderiam ser adotadas pelo Estado para minimizar efeitos negativos e garantir proteção às pessoas em situação mais vulnerável? Alexandra, só uma coisa já resolveria muita coisa. Só uma diga medida lá. já resolveria Tá fácil, tudo. então, diga lá. Era só que a AIMA tivesse um acesso facilitado. Não é? Era só isso. Se eles criassem uma plataforma que as pessoas que funcionasse, que as pessoas conseguissem resolver a vida delas ali, seria muito mais simples. Já agilizava Olha, muita coisa. Quem for nosso ouvinte aqui de muito tempo, já há muitos anos que eu tenho vindo aqui uma vez por mês, e desde a época do CEP, lembra, eu sempre falei, sempre teci muitas críticas à tecnologia do agendamento por telefone. Uhum. Mas vou ser bem sincero, eu acho que até funcionava melhor. A gente ligava, passava o dia inteiro pendurado no telefone, mas conseguia o agendamento. Então, hoje em dia, o caos maior é exatamente por causa disso. Um sistema que funcionasse em 3 etapas. O primeiro é o agendamento, que funcionasse, você conseguisse acessar a AIMA de alguma forma, o telefone que fosse, ou pela plataforma, e conseguisse o agendamento. No segundo, um sistema que funcione de forma eficiente para análise desses processos, porque a gente vê uma falha técnica, falha de análise considerável na análise desses processos. Também isso acontece muito. Pessoas que passaram pela entrevista em dezembro, já estamos em outubro e até hoje não recebeu nada da AIMA, não recebeu um título, não recebeu um projeto de indeferimento. Então você vê que a falha aqui a vida muito grande. da pessoa fica suspensa, né? Pois Esse é o problema. Pois é. E, por último, uma eficácia maior também na emissão desses títulos de residência. Né? Tem muitos processos que já estão para emissão, mas olha a falha besta. A pessoa foi tirar uma foto na estrutura de emissão e a foto não ficou boa. E aí vai lá o processo para a Casa da Moeda e está lá parado há meses. Porque ninguém se dá o trabalho de entrar em contato com o imigrante e falar, olha, volta aqui que a gente vai tirar uma foto melhor. Então, assim, tem uma... A coisa está na gaveta, está parada na gaveta. São falhas tão bestas, são falhas tão pequenas que poderiam resolver tanto, né? Só um sistema técnico informático que funcionasse já resolveria 80% dos problemas. Tá certo que a gente sabe que os programadores não tá fácil para eles também não, porque aquilo, sistema, ele é desenvolvido. Se tem alteração, não é só chegar lá e falar assim, troca isso aqui, não é assim que a coisa funciona. E a gente sabe que tem alteração toda semana, quer dizer, são muitas alterações. Então, assim, é de se esperar que o sistema dê problema também, porque é difícil acompanhar esse ritmo. Eu imagino que agora com essas novas leis, né, já em andamento, a coisa estabilize um pouco, pare de ficar mudando toda hora a regra, e aí, ao estabilizar as regras, né, a lei está ali certinho, o sistema vai acabar ficando mais estável, os atendimentos vão ficar mais estáveis, assim, mas isso não é coisa imediata. Sim. Né? Então, mas assim, eu acredito que em 1-2 anos aí a vida volta ao normal. 2 anos. Olha, se tiver uma previsão dessa, eu estou feliz. Né? Pronto. Bom, doutora Ana, muito obrigada mais uma vez aqui conosco, atualizando os dados, trazendo informações importantíssimas, porque é esse o nosso objetivo, é essa a nossa missão aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço imensamente sempre pelo espaço. Me sinto muito responsável em trazer essas informações aqui, né? A gente sabe que as mudanças acontecem o tempo todo, até nós, advogados que estamos inseridos nesse ambiente, às vezes temos uma certa dificuldade ali para compreender o que está acontecendo e qual é o cenário. Mas sempre venho com o peso da responsabilidade de trazer informações concretas para que as pessoas consigam organizar sua vida, consigam ter uma vida tranquila aqui em Portugal, né? A gente passa, claro, muitos sustos, muitos medos, a vida de imigrante é baseada nisso também, sustos e medos, mas também muitas e muitas felicidades. E o que eu vou dizer aqui para você que está nos ouvindo, não se assuste, a gente sempre traz aqui palavras
Às vezes não são coisas que vocês querem ouvir, mas a gente traz a realidade. Mas não se assustem, tem caminho para tudo, né? Busca um profissional qualificado que te dê o melhor caminho, te dê uma orientação, né? Tem solução para tudo, a vida de imigrante realmente é muito perrengue, mas também tem muitas coisas boas, a gente tem que se apegar a isso. Exatamente. E esse aconselhamento lá na Associação UAI, ele é gratuito, né, doutora? Capacidade, eles têm a possibilidade de chegar, sentar com a doutora lá e com outros doutores, né, tão bons quanto, vão estar lá à disposição para tentar ajudá-los a acalmá-los e orientá-los, né, nos procedimentos adequados. Infelizmente, muitos chegam só depois de uma medida errada tomada, né, uma decisão errada. Tenta lá ir antes, né, para pegar esses aconselhamentos, essas informações, para direcionar bem o seu processo e de forma segura. Pois é, a gente fica aguardando, não só eu, como as outras colegas também, advogados. Nós temos ali um time maravilhoso, de profissionais, as meninas e o Tyson. Né? Agora não é. Antes eu falava assim, são lindas, agora não. Agora nós temos um homem lá no meio. Pois é, o Tyson tá lá no meio também. Reinando absoluto. Reinando, como é bendito ele entre as mulheres, né? Um monte de mulher lá no meio, mas assim, sempre com muito profissionalismo. Mas é um timaço, estamos ali todas preparadas para atender vocês, principalmente nesse assunto da imigração, que é o nosso forte. E vão lá conhecer a gente, bater um papo com a gente. Exatamente. Bom, doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelo apoio de sempre e está sempre nos atualizando aqui com informações. E obrigada também pela presença e participação importantíssima lá na Associação UAI. Muito obrigada. Obrigada, caros ouvintes, por essa manhã deliciosa e muito informativa aqui ao nosso lado. Agora nós vamos para o nosso último bloco musical. Não saia daí. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem. O nosso olhar de lá e de cá é sempre aos domingos de 8 às 10 da manhã. Não esqueça de nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no Chá e Prosa com Alexandra Gomide, exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Se precisar conversar comigo, mande-me uma mensagem pelas minhas mídias sociais, Alexandra Gomide no Instagram, Alexandra Gomide Portugal no Facebook, Alexandra Gomide no X. Até a próxima semana. Tchau, tchau!